Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos dar início aos estudos desta tarde, convidando os irmãos para adentrarem ao salão, para que possamos dar início, então. Jesus abençoe o estudo dessa tarde, que abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e que possamos, então, aproveitar bem esse estudo do Livro dos Espíritos. Para iniciarmos, eu vou ler uma mensagem recebida na última terça-feira aqui na nossa casa. Filhos de minha alma, paz seja convosco. A cada dor, a cada lágrima, a cada desespero, o que mais consola é a lembrança do carinho. O carinho de um colo, o carinho de uma mãe. Todos, por mais que passem por experiências difíceis, todos em algum momento experienciam o amor materno, genuíno, verdadeiro, que renuncia, que se doa, que não trai. É como uma semente lançada no espírito, uma luz que guia e que desperta para o chamado maior do amor maior. Filhos de minha alma, busquem doar-se, acolher os caídos do mundo, os viciados, os viciosos. Acolham no sentido de iluminar suas almas com a generosidade, com as palavras que tocam almas, porque são carregadas de vibrações genuínas de caridade. Ah, meus filhos, o amor é o caminho, um caminho que se busca por tanto e tanto tempo, em tantos e tantos lugares, em tantas situações. Mas ele está em nós. Nós somos amor. Toda criatura é amor. Mas primeiro o Pai nos dá como tarefa encontrarmos a nossa centelha divina, a nossa centelha sagrada. E quando encontramos respostas em vários lugares que nos convidam sempre a dividirmos, a somarmos, a servirmos e doarmos de nós mesmos. Estrada que se chama fraternidade, o chamado da solidariedade que quando ouvimos, quando finalmente treinamos ouvidos de ouvir, nos entregamos sem medo, com alegria e coragem, a sermos o próprio amor. Pai de amor e bondade, que a sua luz esteja sempre a nos guiar. Sabemos que ela está, mas pedimos mais uma vez, Senhor, que essa sua luz ilumine o nosso caminho, a nossa estrada, para que nós não nos percamos, para que nós aprendamos finalmente a amar, a dividir, a doar, a sermos fraternos. Perdoa as nossas faltas, Senhor, e esteja sempre conosco. Abençoa o nosso irmão Renato, que fará a coordenação do estudo dessa tarde, e que nós possamos usufruir com amor, com seriedade e com muita propriedade aos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Que assim seja. O Renato vai fazer, então, a continuidade no capítulo 12 da perfeição moral. Ele vai começar na questão 906 e eu acredito que, encerrando essa questão 906, a gente já dará início à segunda parte, que é a das paixões. Boa tarde a todos, todos os presentes e aos que estão ouvindo pela internet. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine essa tarde. Como a Sandra falou, vamos dar continuidade na questão 906. Tá?
que encerra o capítulo 12, né? Não, perdão, que encerra essa parte do capítulo 12. Bem, a pergunta é a seguinte: é repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz? Desde que ele pode ter consciência do mal que fizer, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. E pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei da justiça, do amor e da verdade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e dispersa satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra forma. Eu vou começar destacando a primeira frase, né? Desde que pode ter consciência, uma observação da palavra consciência, do mal que fizer, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. Primeiro a gente destaca, né, que é uma ação consciente. Eu vou dar exemplo de uma abelha que ela ajuda a polinizar as plantas. Ela está fazendo bem em semear, né, as plantas, mas ela não está fazendo isso de modo consciente. Ou então um animal selvagem, uma onça, um lobo, que vai e mata outro animal, até para sua subsistência, né? Ele não está fazendo aquilo de modo consciente, ele está fazendo de modo instintivo. Tá? Quando não há consciência, há instinto. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Logo, nós fazemos o bem ou o mal de acordo com nossa consciência. Nós, não vou dizer um animal, porque ele está fazendo mal instintivamente. Então, se esse bem que a gente está fazendo é com um intuito, com um objetivo, e esse objetivo, como diz o livro aqui, não é para nos envaidecer, não é para inflar o nosso ego, é um objetivo louvável. Né? Até aqui cita o item 919, e se a gente for olhar o item 919, que são 2 páginas mais adiante, eu vou até sintetizar a resposta. Uma fala, conhece a ti mesmo, e a outra é uma carta do Santo Agostinho, das reflexões dele, que no final do dia Santo Agostinho faz a reflexão se naquele dia ele não agiu de forma errada, ou ele não agrediu ninguém, ou se naquele dia ele agiu de acordo com a boa nova, né, seguindo os caminhos do bem, praticando boas ações. Essa reflexão, e essa prática da boa nova, a prática da caridade, a prática do bem, ser algo literal, né? Caridade, sim, pondo o coração, o sentimento para fazer aquele ato, né? Não querendo fazer uma barganha espiritual, dizer assim, hoje eu vou doar alimento, hoje eu vou ajudar a criança enferma porque eu quero ter uma boa desencarnação, ou eu não quero passar por intempéries no umbral, né? Sim, a caridade verdadeira. Tá? Sintetizando, né? Então, a resposta dos Espíritos, desde que de modo consciente eu faço o bem, sem que infle meu ego, sem que me envaideça, né? É uma prática louvável. Né? Os demais, aí a balança da justiça divina é que vai conseguir ponderar se é benéfica ou não. Alguém tem alguma dúvida, quer pontuar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? É um estudo, então todos podem colaborar.
E então vou dar continuidade. Tá? A segunda parte, ela fala sobre as paixões. Tá? Antes de iniciar a segunda parte, eu queria ler uma poesia, um trecho, na verdade, de um livro chamado O Profeta, de Khalil Gibran. Não sei se alguém já leu, já ouviu falar. E é um trecho que fala da paixão e da razão. Tá? Eu vou ler porque eu não consegui memorizar, não vou dissertar a poesia. Tá? A vossa alma é muitas vezes um campo de batalha, em que a vossa razão e o vosso julgamento estão em guerra contra a vossa paixão e o vosso apetite. Pudesse eu ser pacificador da vossa alma e transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos numa união e melodia. Mas como eu poderia fazer, a menos que vós também fosse pacificadores, amantes de todos os vossos elementos? A vossa razão e a vossa paixão são leme, e as velas da vossa alma navegante. Se um de vós navegar as velas, e as velas se partirem, só podereis andar à deriva ou ficar imóvel no meio do mar. Pois a razão só por si é uma força confinante. A paixão não controlada é uma chama que arde provocando sua própria destruição. Por isso, deixai a vossa alma exalar a vossa razão, até o auge da paixão, de forma a poder cantar, e deixar que ela oriente a vossa paixão com a razão, de forma que a vossa paixão possa viver através da ressurreição diária e, qual fênix, renascer das próprias cinzas. Eu comparo o vosso julgamento e o vosso apetite com dois hóspedes queridos que recebeis na vossa casa. Com certeza não ireis favorecer um mais do que o outro, pois aquele que fizer perderá o amor e a confiança dos dois. Entre as colinas, quando vos sentais sobre a sombra fresca das árvores, desfrutando da paz e serenidade dos campos e prados distantes, e deixai o vosso coração dizer silenciosamente: Deus repousa na paixão, Deus repousa na razão. E quando vier a tempestade e o vento se assolar na floresta, e a trovoada e os relâmpagos proclamarem a majestade do céu, deixai o vosso coração que o diga: Deus move-se na paixão. E uma vez que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, também vos deveis repousar na razão e mover-se pela paixão. Eu espero que todos tenham gostado desse trecho do livro. Por que eu trouxe ele aqui? Tá? Até para a gente fazer uma reflexão. Vamos tentar filosofar, né? Porque o Espiritismo, né, é uma filosofia e prega a fé raciocinada, não a fé cega. A partir do momento que a gente tem só razão ou só paixão, nos cegamos. Né? As filosofias antigas lá do Antigo Egito dizem que a razão ela alimenta o intelecto e a paixão alimenta o amor, né? Fazendo um triângulo. Os dois, quando coincidem no seu cume, têm a vontade, e essa vontade é o desenvolvimento, né? Para ter uma ação de algo crescente, algo que seja para o bem. Quando há um desequilíbrio, só razão ou só paixão, vem a cegueira, né? E a gente vê isso até na história, na época medieval, se é tudo movido pela paixão, pela fé cega, era só sentimento. Aí veio o iluminismo e agora no mundo moderno, se é tudo material, também se tem uma cegueira. E esse duelo interno
em vez de olharmos como um juiz, um observador imparcial por fora, para unirmos a lógica da razão e o sentimento da paixão, né, para que converjam e tenham um trabalho positivo, não, a gente abraça uma das partes, né? Daí, como eu já estou filosofando aqui, eu vou citar um filósofo chamado Schopenhauer. Eu não sei se alguém já ouviu falar dele, mas Schopenhauer tem duas frases. Não, tem uma teoria famosa, que é a teoria do pêndulo, e uma frase famosa, né, que fala sobre essa vontade, sobre essa paixão. Tá? A teoria do pêndulo é basicamente o seguinte: é o desejo de ter e o tédio de possuir. O que acontece muitas vezes com muitas pessoas. A gente tem aquele desejo incessante, aquela paixão de ter aquele bem, ou ter aquela pessoa, ou ter aquela conquista, aquela posse, aquele status no emprego. Depois que a gente conquista, a gente fica, será que é aquilo mesmo que eu queria? Né? Mas aqui já ficou sem graça, eu queria mais. Eu fico nessa luta incessante. Ele até fala que a paz é um estado momentâneo entre dois sofrimentos. Né? E esse desejo, essa frustração, essa carência em excesso é movida pela nossa impulsividade, pela nossa vontade cega, pela nossa paixão cega, né? E que nos empurra para frente querendo mais sem ter um objetivo. Né? Esse desejo, quando não é atingido, ele fere. Né? Não consegui isso, a pessoa se frustra, se magoa. Né? A paixão vira o oposto, vira às vezes muitas vezes ira, um ódio. Né? E é o que a gente infelizmente vê, às vezes, um crime passional. Né? Aquele desejo de ter, às vezes, aquela pessoa e por não ter aquela pessoa, que tipo, seria algo, vamos parar para pensar, ninguém tem ninguém, né? Termina cometendo um crime, uma atrocidade devido a isso. Né? E a libertação, tá? Segundo o mesmo filósofo, seria a não realização dos desejos, né? A negação consciente e a suspensão do ego. Tá? Ele até fala que para sermos realmente livres, não podemos, teremos que negar os nossos desejos, porque se consumirmos os nossos desejos, viraremos escravos das nossas paixões, escravos do nosso desejo. Tá? Dessa forma, tem que haver um equilíbrio da paixão com a fé, com a razão, né? Com a lógica. Tá? Assim como foi dito no poema, né, que a gente viu do Khalil Gibran, a nossa alma é como um barco, e a razão e essa paixão é como uma vela e o mastro, né, que precisa do vento para nos guiar. Tá? Caso alguém queira interromper, tá? Minha confabulação aqui, fica à vontade. Tá? Dessa forma, tá? Tanto a razão não controlada como a paixão não controlada se torna excesso. E essa paixão em excesso, assim como dizia Paracelso, tudo em excesso é veneno. Tá? Para Schopenhauer, como quebrar o ciclo desse pêndulo? Como quebrar esse desejo dessa paixão? Seria por duas formas, como eu já falei, que é quebrando o ego e o desejo por aquele bem, né, nós tornamos escravos do desejo, e a outra forma seria através de saciar o desejo do próximo. Que aí entra a Boa Nova e o que é pregado no Espiritismo. Se a gente começa a fazer a caridade a verdadeira, de querer ajudar o próximo
querer ajudar quem tem fome, querer dar consolo, às vezes, a quem está passando por algum problema, essa caridade verdadeira, a gente inibe nosso desejo, nossa paixão, aquele ego que a gente tem em querer buscar algo para a gente, em querer buscar a felicidade do próximo. Um exemplo disso que a gente vê é o amor que uma mãe tem para com o filho, né? O pai ou a mãe, ele quer a felicidade do filho, independente se ela está sendo feliz ou não. A felicidade da criança, o bem-estar da criança, para ela já é algo que aquece o seu coração, né? Ela não pede que o filho a ame em troca, ela só quer amar o filho, tá? Só para elucidar um pouco da paixão, né? Porque quando você busca até no dicionário, muitas vezes a palavra paixão é confundida. Confundida não, ela tem diversas variações e a variação que está aqui no livro pode ser confundida com a variação que está propriamente dita no dicionário. Beleza? Eu vou iniciar aqui a questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Beleza. E como está escrito aqui, o princípio foi dado ao homem para o bem, as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. A paixão, se a gente parar para pensar, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que a gente, utilizando ela bem, teremos avanços. Utilizando ela mal, teremos retrocesso, mas estagnaremos na nossa ignorância. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Como se tem, né, a paixão como uma ferramenta, e ela cabe a nós sabermos usar. Assim como o cavalo que aqui é citado, podemos até fazer outras analogias, como a energia elétrica que está servindo aqui para iluminar o ambiente, ter o som que a gente escuta, né? Pode se meter o dedo na tomada, não vai ser muito boa para mim, né? Então a paixão não é nem boa nem ruim, assim como o carro ou qualquer outra coisa. Não é bom nem ruim, depende de como a gente está utilizando essa ferramenta. Tá? Agora entra o texto de Kardec. As paixões são alavancas que decomplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou alguma necessidade da natureza. O princípio
Aí para quebrar esse ciclo dessa má paixão, né, para domesticar esse corcel, né, que seria a paixão, né, é preciso suspender o próprio querer, o próprio desejo animal desse sentimento. Né? Aí, até uma das formas disso, que é uma coisa muito simples e sutil que a gente vê até na natureza, o contemplar do pôr do sol. Né? O tão belo que é, às vezes, admirar o pôr do sol, mas a gente não vai querer pôr aquele sol dentro da nossa casa, de querer aquilo para a gente. Né? Ou contemplar uma obra, um quadro de um artista. Não necessariamente você precisa ter todos os quadros daquele artista. Basta estar no museu, você tem a contemplação. É você deixar de ter aquilo para si e apenas admirar. Né? Admirar o que é um belo. Né? Continuando com o que ele está dizendo aqui, a paixão é essa ferramenta. Se pararmos para pensar até em grandes homens que viveram, dando exemplo, Santos Dumont, a paixão dele era a aviação, mesmo sem ter aviação na época, mas a paixão dele era voar. Né? Dizem aí na internet que Santos Dumont queria voar. Eu perguntava para ele na escola, o que você vai ser quando crescer? Não, eu vou voar. Né? E ele foi um grande, vamos dizer assim, cientista, porque não foi só avião que ele conseguiu fazer de experimento. Tá? Ou se a gente pegar Michelangelo, Da Vinci, a paixão deles pela arte, e isso movia a ter grandes obras. Né? Aí, continuando aqui, a questão 909. Alguém tem alguma dúvida, quer pontuar em alguma coisa, fica à vontade. Tá? Se alguém quiser, Renato, acho que você deveria falar mais disso, tá? Fica à vontade. Questão 909. O homem poderia vencer, não sempre vencer, as suas más tendências pelo próprio esforço? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. Alguns vão lembrando de uma novela que tinha uma moça chamada Gabriela, fizeram até uma música, eu sou assim, a Gabriela, não sei se vocês sabem o que é, né? Nasci assim, eu sou assim, né? É o mal da Gabriela, né? Eu sou desse jeito, sou, sei lá, sou teimoso e vou morrer teimoso. Não, tipo, a gente está sempre em transformação, nada está parado no universo, tudo está em vibração, tudo está em transformação, né? Nada é estático. Tá? Então, e a gente, em vez de pensar, eu sou apaixonado por isso, a gente começa a mudar e pensa assim, eu estou apaixonado por isso, porque a paixão é um estado de sentimento, ela não faz parte do que você é. Né? O que nós somos é nosso espírito e ele transcende, não fica parado, estático numa paixão material. Tá? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Fique à vontade, não tenho vergonha de levantar a mão. Questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Aí, como eu falei, né, nada está parado, tudo vibra no universo. Né? E se a gente está passando por aquela dificuldade, então, por aquele vício, porque a paixão também ela remete a vícios, e tentar vibrar, tentar estar na mesma frequência do alto, dos bons espíritos, com certeza
pelo menos naquele momento de boa vibração, de boa frequência, a gente vai ouvir aquela vozinha na consciência dando um conselho, não sei, abrindo a mente para que a gente tenha força ou uma solução para sair daquela paixão ou daquele vício ou o que estiver passando, né? Agora, porém, se a gente deixar vibrar na mesma frequência daquela paixão e daquela baixa sintonia, só atrairemos no plano espiritual quem está na mesma vibe, podemos assim dizer. Alguém quer apontar alguma coisa? 911. Não existe paixões de tal maneira vivas e irreversíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria interioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Eu vou citar aqui a palavra, elas querem, mas estão muito satisfeitas de que, palavra não, perdão, a frase, elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões, tá? Só esse trechinho. Uma vez foi perguntado para Platão se colocasse uma pessoa sentada na cadeira na frente dele por 1 hora e Platão desse a melhor aula que ele tinha, aquela pessoa se tornaria um filósofo. A resposta dele foi: minha mãe é parteira, mas ela é uma excelente parteira, mas ela só consegue dar luz à mulher que está grávida. Então é impossível a pessoa que não quer mudar, conseguir mudar. Se eu estou satisfeito no meu vício e não quero sair do meu vício, só digo da boca para fora: eu quero sair, mas é tão difícil. Nunca vou sair daquele vício ou daquela paixão. O Fred sabe que a gente já trabalhou aqui pelo centro com algumas pessoas que não tinham lar, né? E alguns deles eram viciados, né, entorpecidos, tinham paixão pelo químico. E a gente já ouviu mais de uma vez de alguns deles: a gente só sai daqui quando chega no fundo do poço, porque não tem mais nada. Aí aquela paixão que ele tinha naquilo dali vai embora. E aí vem a vontade de querer mudar, né? Se você não tem vontade, aí você pode estar em vibração com Deus, vibração com o melhor espírito do mundo, né? Krishna pode estar do teu lado ali, Jesus do outro. Se você não querer mudar, não vai conseguir mudar, né? 912. Qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Beleza. Aí, como eu já citei, né? Dessa contemplação, de em vez de buscar paixão para nós e a gente contemplar o que é o belo, né? Desse desapego da vontade, desse desapego da nossa paixão, né? Desapego da paixão, não tornar escravo dela, né? E outra solução, que seria ajudar a outro a conseguir algo, como eu falei, alimento que é faminto, ou às vezes até abrigo para quem não tem casa, né? Essa quebra do ego, né? Eu vou citar aqui, para elucidar melhor como é que tudo isso, né? Eu não sei se foi bem de fato verdadeiro, mas eu vou encarar como um conto
causa, né, de São Francisco de Assis e Santa Clara. Não sei se alguém já leu o livro de São Francisco ou sabe dessa história. Tá? São Francisco e Santa Clara, eles tinham um amor fraterno muito grande um com o outro. Né? Eram dois espíritos muito iluminados, mas estavam aqui na Terra. Né? Tinham, querendo ou não, o corpo faz com que a gente tenha um pouco de desejo do corpo, né? Alimentar, beber água, dormir, daí vai. E em um certo momento, São Francisco ele nota que ele está apaixonado por Santa Clara. Né? Aí se eu estiver contando alguma coisa mal errada, vocês me corrijam, por favor. E para não quebrar aquele amor fraterno, aquela amizade que tinha com Santa Clara, dizem, né, que São Francisco se atirou na roseira, né, para que os espinhos da roseira, não sei, desse um latino, né, desse um alerta lá para ele, para que ele tentasse esquecer aquele dali. Tá? Aí o que simboliza esse gesto do São Francisco, se atirar, né, o corpo contra uma roseira? Seria um ódio do corpo? Não, jamais. Né? Não se destrói o desejo do corpo, né? Com ódio. Tá? A gente alimenta o amor que é da nossa alma. Tá? São Francisco ele não odiava Santa Clara, ele amava Santa Clara, mas ele tinha convicção que era o amor fraterno, com duas almas iluminadas. Né? Ele queria nutrir essa amizade, não confundir as coisas, não ser tomado pela paixão do corpo. Né? E fez essa oferenda do corpo aos espinhos da roseira para encontrar a paz da alma. Tá? Da mesma forma que São Francisco e Santa Clara, né, escolheram ressignificar o desejo do corpo e mudar o desejo do espírito, o desejo da alma, o desejo da caridade acima do nosso próprio ego. Né? Dessa forma eles encontraram a alegria verdadeira, a liberdade serena, eles encontraram a leveza da alma, né? Que é a caridade acima de tudo. Tá? Daí, para a gente ter essa reflexão, né? Aprender com as nossas forças internas, né? De quebrar esse desejo, essa paixão, essa razão, né? Essa emoção que nos move, muitas vezes cegamente, né? Para essa paixão andar junto com a razão, né? Como estava dizendo o Gil Branco na poesia que eu li, né? Imaginando que a paixão e a razão são hóspedes dentro do nosso corpo, né? Que seria a nossa casa. Né? A gente deixar que Deus Deus repousar na razão que está dentro de nós e Deus mover-se pela paixão que está dentro de nós. Tá? Alguém tem algo a complementar, falar alguma coisa? Beleza. Ainda dá tempo de ler uma pergunta? A gente encerrou aqui a paixão. Eu ia tentar só ficar na paixão, mas não tem tempo. Tá? Vamos ler o item 3, que é o egoísmo. Tá? Aí a pergunta é a 913. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que obedeçam um deles, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços entram para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chave da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza
à vista todas as outras qualidades. Enquanto o amor é a mãe de todas as virtudes, o egoísmo seria o pai de todos os males, né? O egoísmo ele vai além do próprio ego, né? Do dizer assim, vamos citar algo material. Eu tenho esse status, essa casa, esse carro, essa roupa. Às vezes não é nem só um querer ter, mas se aparentar para o outro, né? Tem um escritor chinês que ele fala o seguinte, que quando o outro nos inveja, a culpa é nossa. Não da inveja, não do outro, mas nossa. Porque nós estamos sendo tão egoístas a ponto de fazer com que tenha um desejo negativo de outra pessoa em algo que nós estamos sendo exagerados, né? Como é que isso, chamando a atenção. Tem hoje em dia. Isso, despertando também o desejo negativo no próximo. Hoje em dia tem ostentação, ela está se ostentando a ponto de ter um desejo negativo de outra pessoa para conosco, né? Então o egoísmo não é só, muitas vezes a pessoa pensa, eu quero ter para mim, mas até o querer ter para mim para mostrar para o outro que eu sou superior, ou então que eu sei mais, ou que eu sou mais caridoso, que é tudo que infla o ego, né? E até como a gente estava citando aqui das paixões, se eu quero muitas vezes não ter aquele sentimento que Kardec cita aqui, né, que nos aproxima de um animal, né, que nos distancia da natureza espiritual, eu vou quebrar esse ego, essa paixão interna como posso dizer assim, do meu espírito de dizer assim, eu quero isso e vou me saciar com aquilo dali, né? Alguém quer citar mais alguma coisa? Fica à vontade. Classificar o egoísmo como simplesmente um vício não seria muito pouco. Claro. Que tão perigoso que é e tão problemático que analisar isso de uma forma mais complexa? Sim, claro. Sintetizar o egoísmo só como como o senhor falou, só como algo, uma palavra seria muito pouco, né? Você quer falar? Na verdade, quando a gente está falando de egoísmo, a gente está falando do eu. O eu ele é muito importante no sentido, quando a gente pensa no eu, em evolução, a nossa consciência, essa consciência crística que vai alcançar uma perfeição, mas a gente descamba para uma egolatria. Então, nessa egolatria é como se a gente tivesse uma outra consciência, vamos dizer assim, onde a gente coloca traumas e muitas vezes fugas desses traumas, mas é onde nós vamos nos perdendo muito de nós mesmos numa inversão de valores. Então, esse egoísmo é uma doença tão profunda que, se a gente for parar para pensar, é um divisor para nós. Então, aqueles que conseguem trabalhar o ego no sentido positivo, esse ego de eu sou uma centelha divina, mas não de prepotência, mas de potencialidade de amar, de servir, esse vai caminhar agora para os mundos superiores. Quando a gente ainda fixa em preconceitos, em ódio, em prepotência, em competições, às vezes as mais simples, a gente estagna, a gente permanece nos mundos inferiores, vamos dizer assim, sobretudo expiações e provas para quê? Para que cada ato egoístico tenha uma consequência e nos leva ao autoconhecimento e à libertação. É o que a questão está falando, a gente está num momento quando a gente fala autoconhecimento, não é esse autoconhecimento vendido, que a gente faz o que quer e que os outros agora são tóxicos. Isso é muito simplista. É o autoconhecimento no sentido de você ver o seu ego. Não só egoísmo, orgulho, vaidade, mas o que a gente tem de emoção, o que a gente deseja, esse voltar para dentro de si
E aí tem a comparação não só, claro, do Espiritismo, mas de tudo que a gente tem de missionários, de toda essa verdade que está pelo mundo, no sentido quê? De crescimento, de evolução, que está nessa caridade, no amor que a gente faz, que a gente vivencia, que a gente só faz se a gente se amar. Então é muito intrinsecado, é bem profundo. Esse escritor que eu falei, o chinês, que fala que quando alguém tem inveja minha, até uma falha minha, ele até cita o seguinte, que o verdadeiro sábio, né, você chegar a um nível crístico de sabedoria, o verdadeiro sábio tudo cria, mas nada da criação dele fica para com ele. E por não se apegar a nada que foi criado, ele não é abandonado por nada, porque ele sabe que ele está no conjunto uno, no conjunto do todo. Porque na sabedoria dele, ele sabe que um mal que, se eu faço alguém faz um mal para o Fred, só te pego como exemplo, está sendo algo, é mal para mim mesmo, porque todos nós temos que andar em conjunto até a perfeição moral e espiritual. Eu não sei se a gente conseguiu ajudar. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença de todos. Que tenham uma semana abençoada. Né? Eu espero ter tocado pelo menos no coração de Chico. Fiquem com Deus. Até uma próxima. E nós vamos chegando no nosso estudo de hoje, com os corações cheios de gratidão por esses momentos em que nós desfrutamos aqui não só com a convivência, mas também com a espiritualidade benfeitora. E vamos nesse instante pensar em Jesus, nosso divino mestre. Quando nos diz eu sou o caminho para a verdade, para a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, nos convidava à reflexão íntima de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Reflexão que essa doutrina espírita, cristianismo redivivo, nos coloca novamente diante do convite de Jesus ao nosso reencontro. Reencontro com o cristianismo, na simplicidade do Evangelho, de buscarmos a humildade, na mansuetude, na piedade, na justiça, a purificação de nós mesmos. Por isso imploramos, Mestre, que nos auxilie a cada um de nós, no elevamento do nosso espírito, da nossa alma, em meio à humanidade terrestre, para que a fraternidade, a solidariedade possa reinar soberana. E nesse instante, finalizando os trabalhos desta tarde, rogamos a espiritualidade benfeitora, a magnetização das águas que estão aqui colocadas, aquelas que estão nos lares. E com a oração que o Senhor nos ensinou, que oremos por toda a humanidade, que oremos por todos aqueles que sofrem, por todos nós, na verdade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.